Meus amigos, antes de qualquer coisa aqui, avisar que eu tô sem fone de ouvido hoje, então talvez o áudio fique um pouquinho estourado, talvez capte um pouco mais de ruído do que normalmente capta. E segunda coisa também que quero falar antes de começar o vídeo de fato, é mandar um abraço aí pro meu parceiro da página do Jaguars Brasil NFL. Descobri essa semana a página interessantíssima, vou deixar o link na bio aqui para quem não conhece a página poder ir lá seguir também. Entrei num grupo de WhatsApp lá com pessoal que é torcedor do Jaguars também, sofredor pelo Jaguars também, não conhecia em todos esses muitos anos de torcedor do Jaguars, eu não conhecia torcedores do Jaguars no Brasil, também não sou o cara mais adepto de redes sociais do mundo, então tava meio ilhado aí, mas conheci uma galera da hora pra caramba que é apaixonada pelo Jaguars, que tanto faz a gente sofrer. De qualquer modo, deixar um abraço pra essa galera aí, vou deixar o link da página do Jaguars Brasil NFL aqui na bio e na descrição, né, do vídeo, e vamos lá pra mais um, cara. Para mais um agora, ó, 10h49 da noite, domingo, eu já vi o jogo no horário normal, ao vivo, passei raiva, resolvi não gravar vídeo nenhum na hora, porque tentar trazer um pouco mais de racionalidade para as coisas, né? Achei que seria importante isso, dei uma volta, assisti futebol agora um pouco à noite, porque, de certa maneira, essa derrota tirou um pouco da vontade de ver o futebol americano, né? Tava vendo um pouco de hockey, inclusive, para dar aquela baixada na pressão. Mas, cara, o Jaguars perdeu o jogo. É incrível, é incrível. Eu quase fiz um vídeo, um shorts falando de que o Jaguars tinha enterrado o Houston Texans já no intervalo. E o time vai lá e toma exatos 26, cadê? Não dá nem pra ver, 26 pontos no último quarto, cara. Uma coisa absurda, absurda, inimaginável. Inimaginável, eu não sei nem por onde começar. Eu sei lá, eu acho que eu quero falar um pouco mais de filosofia de trabalho aqui, de repente, mais do que do jogo em si, sabe? Uma partida bem complicada, a gente começou amassando o Texans defensivamente, amassando o David Mills, ele sofrendo muito ali, era interceptação, uma jogada instintiva pra caramba do Jones, os caras estavam apanhando muito, e a gente até conseguiu contabilizar, acima de tudo, conseguiu contabilizar em cima dos turnovers. Não da melhor maneira possível, podia ter anotado 2 touchdowns em sequência, não anotou, mas contabilizou, botou pontos no placar, e isso foi importante pra caramba pra gente, sabe? Mas é um time, cara, é tremendamente constante. Eu acho que, eu não acho nada. É loucura, é loucura. Vou te falar assim, se eu for falar um pouco do aspecto defensivo, eu acho que a gente tem que começar a aceitar que a defesa é uma bomba relógio. A defesa ela trabalha com hora marcada, entendeu? Deu 5 horas da tarde, a defesa para de funcionar. Tem que começar a entender isso, porque é impressionante como a defesa do Jaguars ela entrega jogos, entendeu? Se o time abriu 20 pontos indo pro terceiro quarto, você pode ter certeza que essa mesma defesa que contribuiu, que foi eficaz, foi eficiente para abrir os 20 pontos, essa defesa ela vai ser capaz de enterrar tudo aquilo no buraco. Você não pode depender dela, entendeu? Porque mais um jogo contra o Bengals foi mais ou menos a mesma atuada, entre outros inúmeros jogos, e hoje foi só mais um reflexo, cara. É muito louco como a unidade desliga, a unidade cansa, e eu de fato eu acredito que faltam peças mesmo, faltam peças. Eu sou um cara que eu tentei enxergar com a máxima boa vontade do mundo cada um dos jogadores da defesa, mano. Quando era o Campbell na secundária, eu falava, o Campbell foi bem, tem aí eu falando que o Campbell foi bem, não, bota fé no Campbell. Aí veio o Greg Nilsson, bota fé no Greg Nilsson. O Wingard, acho que eu nunca critiquei o Wingard aqui, sempre tentei olhar pelo lado positivo, entendeu? O Devin Lloyd sempre foi um cara que botava fé, mesmo com temporadas ruins que ele chegou a fazer, eu falava, não, ele é bom, sabe? O pass rush vai funcionar, esse ano o Travon Walker vai jogar bola, e cara, começar a aceitar que a defesa falta peça. Acima de tudo falta peça, mas eu acho que tem que ser questionado o trabalho do Campanile, porque é impressionante como os caras se posicionam mal, como o meio do campo vira uma bagunça, vira uma várzea, sabe? Qualquer tight end aí, pega o tight end aí do campinho que tem aqui na frente de casa, que os caras jogam um rugby domingo, põe 2, 3 grandão de tight end ali, joga no meio de defesa do Jaguars, os caras passeiam. Impressionante como a defesa se abre, ela desmonta. Não sei, parece que os caras estão jogando no limite da técnica, sabe assim? Tá sendo tirado tudo que é pra ser tirado até o segundo quarto. E no terceiro quarto aquilo desmorona, cara. O Mills foi igual o número exato. 292 jardas, meu amigo. 292 jardas. Isso aqui é bizarro, cara. Isso aqui é bizarro, é bizarro. No primeiro touchdown, quando inicia ali
a bagunça que foi o último quarto, onde a gente tomou 26 pontos, eu falei, pô, parece garbage time. Parece que é garbage time, parece que é, tá ligado? Faltam 3 minutos pro fim do jogo, a defesa abriu, deixou os caras ali correrem, mas não era. Não era e não foi, tomamos a virada, cara. Estavam 29 a 10, não tenho certeza, acho que eram 29 a 10, né? E a gente tomou esse couro de 26 pontos no último quarto. Então a defesa eu não quero mais falar mais nada, sabe? Eu acho que falta peça, acho que o trabalho do Campaneiro tem que ser questionado, começar a ser cobrado, porque também o time não tá, sabe? Tem algo acontecendo, alguma coisa tá acontecendo. Esse time tem diferença de performance, alguma coisa tá acontecendo, então tem que começar a ser cobrado. E eu não vou falar mais nada na defesa. O pass rush também não funcionou como deveria. O Mills foi pressionado, mas sabe, é o Mills. É esse Texans esquisitíssimo, sem seu quarterback principal, entendeu? Vai pressionar o Texans nessa altura, vai pressionar quem? Entende? Então não é menos que obrigação. Não teve um jogo de brilho, nem do Armstead, que apareceu até bem, mas não teve um jogo de brilho dele, não teve um jogo de brilho do... Oh meu Deus, jogo de brilho do Allen. É complicado, cara, muito triste. E vamos falar um pouco do ataque. Falando em tristeza, vamos falar do ataque. Eu acho que a única menção honrosa que eu posso fazer aqui é o Parker Washington, que é um grande retornador de punch, né? Inclusive fez um touchdown pra gente aí. Mas assim, de resto, cara... Inclusive o Parker Washington ele aparece bem hoje. Quase no comecinho do jogo, ele quase assumindo um papel de recebedor número 1, né? Mas assim... O resto é tudo muito triste, cara, como esse ataque é engasgado, sabe? A gente já tá indo agora pra 10ª semana, entendeu? 10º jogo e esse ataque é extremamente engasgado, muito feio, muito feio, muito feio. Muitos desfalques no corpo de recebedores, é verdade. Achei que o Myers apareceu bem por uma primeira partida dele, ele foi bem. Ele mostrou ali que é um cara que é seguro, teve recepções contestadas ali, onde ele recebia muito contato. Ele conseguiu receber a bola, o Parker Washington performou como recebedor originalmente acima do que eu espero do Parker Washington. De novo, eu não vou vir cobrar aqui do Parker Washington recepções maravilhosas e 100 jardas, entendeu? Eu vou cobrar do Parker Washington uma outra coisa interessante, entendeu? Então, o corpo de recebedores ali agiu da maneira que pôde nesse improviso. O jogo corrido não funcionou bem o jogo inteiro. O Etienne chegou a anotar um touchdown aí, mas... Jogo corrido engasgado de novo. O Tuten não apareceu também de maneira relevante. Tá tendo agora uma concentração maior de carregadas no Etienne. E eu preferia quando as coisas eram mais divididas, quando era o Etienne mais alguém ali. Quando tinha, se fosse o Tank Bigsby, fosse o Tuten, quem quer que seja. Mas eu acho que tem que haver um pouco mais essa divisão aí. É interessante, apesar do Etienne estar com as mãos mais seguras do que foi no ano passado. E jogo pavoroso da OL também. Fomos engolidos pela DL do Texans. É uma DL forte, é uma zaga que acaba por futebol na cabeça. É uma defesa complicada, uma defesa difícil de enfrentar mesmo. Jogadores que jogam no limite do sujo ali, jogadores punk mesmo pra caramba. E a gente foi engolido, a OL foi engolida, a OL é apática, mal montada, cheia de defasagem, faltam peças também, isso não é segredo pra ninguém. Desde o início faltam peças, sabe? E não é novidade, não vou gastar meu tempo aqui falando que a OL é ruim, porque todo mundo sabe que ela é ruim, mas vamos a um dos X da questão, que é Trevor Lawrence, cara. Mais um jogo montanha-russa do Trevor Lawrence, sabe? Mais um jogo mais mal, muito mais mal do que bem, sabe? É complicado, cara. O maior motivo de eu estar com outro celular gravando pra usar esse aqui, porque eu queria destacar isso exatamente. São 13 de 23. 13 passes completos de 23, cara. Isso aqui é bizarro. 13 passes completos de 23. Tava chovendo. Tava nevando em Houston. Não tem explicação. 13 passes completos de 23 é muito feio, cara. Quinto ano de liga é muito feio, cara. E como esse ataque é engasgado. Esse ataque vem sendo cada vez mais mal chamado também. Entendeu? O Liam Cohen tá dando essa bobeira aí. Ele chegou como um cara que se chamava jogadas muito bem e agora já tá virando uma abóbora, tá bom? Acredito que tem saída, porque ele não é o Press Taylor, mas tá virando uma abóbora, tá virando uma bomba essas chamadas de ataque, meio perdido, começou a usar o Wildcat de maneira totalmente arbitrária, mas de qualquer modo, ataque mal chamado, pontuei, mas o Trevor Lawrence vai muito mal também, cara. É impressionante, a interceptação que ele sofre hoje é um negócio bizarro, cara, bizarro. Se eu não me engano, é uma rota slant ali, sabe?
a separação tinha sido um pouco feita ali. Tipo, tinha uma janela considerável pra você passar na frente. Você não vai jogar a bola no peito do cara, passa um pouco na frente, sabe? Ataca o ponto futuro. E ele joga uma bola em slow motion. O negócio viaja, parece um saque de vôlei por cima, sabe? Negócio ridículo, cara. Em câmera lenta, assim. O jogador do Texans faz um belo trabalho de esticar uma mão e pegar com uma mão, mas é bizarro um quarterback de 5º ano de liga, com um contrato gordo desse, lançar uma bola dessa, cara. Não pode. E num drive onde ele já tinha feito uma jogada interessante, e ele faz uma cagada, daí ele vai lá e lança essa interceptação, entendeu? Ele continua lendo muito mal a pressão, como o lado esquerdo do Trevor Lawrence é cego, é o lado fraco da linha, é o lado fraco dele ler pressão, e era o lado que tava o Daniel Hunter, cara, que é o principal pass rush do time dos caras. E ele não lia pressão. Meu amigo é simples, pegou a bola ali, você olha primeiro pro Daniel Hunter. Não tem conversa, você pegou a bola, você olha pra ele, imediatamente. Não faz nem leitura de wide receiver, você olha pra ele. E o Trevor Lawrence, sabe, ele ainda acha que tá na cápsula do tempo. Ele faz 1, 2, 3 leituras e toma uma porrada. 5º ano de liga, ele nunca teve uma OL boa. Nunca teve uma OL boa. E tem que, sabe, dar seus pulos com isso. Dar seus pulos. Aprender a se portar com uma OL ruim também. A OL é ruim, isso não é culpa dele. Mas ele sabe disso. Ele não tá caindo de paraquedas agora, cara. Tem inúmeros exemplos de quarterbacks que já tiveram linhas ofensivas ruins e que você faz? Você diminui o release, cara. Diminui o release, pronto. Passa a bola mais rápido, solta a bola rápido. Teve uma jogada de um touchdown do Myers anulado, que foi uma jogada soltando a bola rápido. E se o Liam Cohen é incapaz de chamar um passe rápido, o Trevor Lawrence tem que ser esperto de fazer isso, porque é a batata dele que tá assando, cara. A batata dele que tá assando, entendeu? Ele que é o franchise player. Quarterback na NFL é isso. Você tem que ser cobrado, cara. Você tem que ser cobrado. Ah, mas o tempo tá ruim, fulano não ajudou. Se você ganhar o Super Bowl, você vai ser o cara da franquia. Os caras vão fazer uma estátua de você na cidade. Então, se o ataque tá uma merda, você também tem que ser cobrado, cara. Tem que ser cobrado. Não dá pra ficar com desculpinha, entendeu? É triste, cara, é triste. Eu vou ser bem sincero aqui. Eu mantenho a minha fé no Trevor Lawrence. E eu acho que é fé. Eu acho que a palavra certa pra usar é fé. Porque eu já vi... o Trevor Lawrence ainda tem lampejos bons. Às vezes lampejos muito bons. O passe pra touchdown hoje que ele acha o Parker Washington é um passe maravilhoso numa janela quase inexistente. Então ele tem lampejos bons, coisas que não é qualquer quarterback bom que faz. Dentre os quarterbacks bons, não é qualquer um que faz. Então ele tem lampejos bons. E tá nas mãos do treinador que já recuperou um cara que tinha problemas muito maiores. O Baker Mayfield chega em Tampa pra ser laranja, tampão, até chegar um quarterback novo. E o Liam Cohen retrabalhou esse cara, foi um dos principais responsáveis pela retomada da carreira do Baker Mayfield. Teve muito mérito do Baker Mayfield também, não vou tirar isso. Mas eu falo assim, ele trabalhou com mente ativa, racional nesse processo. Então eu tenho fé, esperança, que ele consiga fazer isso com o Trevor Lawrence também, porque o caso não é tão fundo do poço assim. O Trevor Lawrence não chega perto do que era o Baker Mayfield quando estava quebrado, do que era o Sandarnold quando estava quebrado. Só que no momento a gente vê ele caminhando para um lado que é de estar quebrado mentalmente, cara. É um negócio impressionante, não pode oscilar tanto assim. É um derrotismo latente no Trevor Lawrence. É um derrotismo latente. Ainda que eu ressaltei no jogo contra o Chiefs, ele tenha se mostrado um quarterback com cada vez mais brilho. Antes eu achava ele um cara muito preciso, muito polido, com pouco sangue. O coração dele não pulsava. Agora eu acho ele um cara que o coração pulsa até demais às vezes, porque ele não joga a bola fora e quer que toda jogada dê certo, quer fazer hero ball, quer fazer perdurar a jogada e às vezes ganha jardas assim correndo, mas ele é um cara cada vez menos polido, com a técnica cada vez mais, sabe, perdida, com cada vez mais ponta solta, continua sendo uma negação. Ele é uma negação em profundidade. Não consegue atacar em profundidade de jeito nenhum. Ele está começando a ler os caras só se os caras estiverem extremamente abertos. Isso é muito preocupante, cara. Ele não está conseguindo mais atacar espaços. Ele não ataca mais espaços. Ele ataca jogadores espaçados. O cara tem que estar totalmente livre para ele olhar para ele. Tinha umas rotas slant lá que ele fazia a leitura do cara correndo sozinho e tinha um delay para fazer o passe. Isso me preocupa. Isso é mental. E quarterback, quem acompanha a liga há um tempo, sabe quanto o mental influencia, cara. Então, eu não sei nem qual vai ser o título desse vídeo. É manter a fé pelo Trevor Lawrence para ver as coisas mudarem. Mas assim, é difícil. É bem difícil de pensar agora. Eu acho que o Trevor Lawrence lembra um pouco, pra mim,
tô falando aqui a grosso modo mesmo, assim, surgiu agora na minha cabeça. Lembra um pouco o caso do Baker no Browns, quando o Baker Mayfield estava no Browns. Que ele teve os problemas de lesões lá e começou a ter uma certa cobrança em cima dele, de um time do Browns que era um time competitivo, com uma defesa boa, e o Baker começou a entrar em parafuso. Ele era um cara que lutava muito, brigava muito. Eu vejo essa luta no Trevor Lawrence. Eu não acho ele um cara apático hoje, como eu já achei anteriormente, mas que estava errando coisas básicas, que não conseguia ter uma performance minimamente explosiva. Eu acho que lembra um pouco o que eu vi do Baker no Browns. Lembra um pouco o que eu tô vendo do Trevor agora. E é isso, cara. Eu tenho medo dessa derrota aqui. A gente continua vivo na briga de wildcard, deixa mais distante do Colts, principalmente por performance, porque é um jogo horroroso. E a gente já devia ter perdido o jogo contra o Raiders, vamos ser sinceros. Se o Geno Smith não faz aquela palhaçada no fim do jogo, seria 2 derrotas seguidas. Então, assim, a conta chegou. Mas, sabe, eu tenho medo de uma vitória dessas impactar profundamente no time. Próximo jogo acho que é contra o Cardinals. Nem sei quem vai ser o quarterback do Cardinals, mas de qualquer maneira eu tenho medo de... Não, contra o Chargers. Contra o Chargers. Jogo complicadíssimo, dificílimo, né? Então... E ainda é lá. Não, é lá não. É dentro de casa. Mas de qualquer maneira eu tenho medo de impactar no time mesmo. De ser uma derrota frustrante. Assim como eu achei que o jogo contra o Raiders podia de repente... a moral ser... mais positiva ainda do que a performance, porque você jogou mal, mas ganhou um jogo na garra, no último instante, dá aquele gás. Esse jogo a gente jogou mal e perdeu no último instante, estamos numa virada vexatória, vergonhosa. Tenho medo de como isso pode impactar. O time perde pro Chargers na próxima aí, chega a 5-5 e aí, entendeu? E logo ali, daqui 2 rodadas, pega o Colts, cara. A temporada pode ir embora num momento desse. De qualquer maneira, eu tento manter a calma, cara. Cada vez mais pra mim mostra que é um time que não, no seu ápice nessa temporada, não vai além de uma primeira rodada de playoffs, com muito suor mesmo. É um time que performa pior do que o primeiro ano do Doug Peterson, mas eu acho que há um projeto aí do Gladstone e do Liam Cohen, e eu acho que faz muita... Eu confio muito no Liam Cohen, treinador, e eu acho que faz parte... de repente um ano aí de separar o joio do trigo, de entender quem é nessa franquia, sabe? Entender que você precisa de novas peças, você precisa de um trabalho de draft, de que não é um time imediato, infelizmente, tô começando a pensar por esse lado, e que você tem que ver quem é quem, de verdade. E você tem que descobrir quem é o Trevor Lawrence, inclusive. Precisa descobrir se ele é o quarterback da franquia mesmo, porque ele habita um limbo ali que você não consegue entender, cara. Um limbo semelhante ao Kirk Cousins no Vikings, sabe? O cara falha muito, até pior. Hoje é pior do que o Kirk Cousins era no Vikings, né? O Kirk Cousins tinha um problema de prime time. Mas assim, a pior parte para um quarterback é ele habitar esse limbo, assim, que você não consegue definir se ele é um quarterback descartável ou se ele é um quarterback da franquia. Ele fica no meio termo que só atrasa a franquia. Então eu espero que pelo menos essa temporada sirva para isso, pra gente começar a separar. Porque... até o processo de ter o Trevor Lawrence como quarterback é a gente sendo refém de um projeto extremamente nojento do Trent Baalke e do Shad Khan, dono da franquia, que é um merda, cara. Ele é um merda. Esportivamente, não sei se ele é gente boa, se ele é bom pai, bom marido, bom amigo, mas ele é um merda. Ele, entendeu? É um idiota, um otário. Ele... especula dinheiro com a franquia, nada mais. Ele não liga para as questões esportivas, para a paixão do jogo. Nada disso. Nenhum tipo de valor nesse sentido, assim. Muito longe dessa moralidade. Mas, no fim das contas, a gente é refém de tudo isso, sabe? A gente draftou o Trevor Lawrence em condições inóspitas para qualquer quarterback, para qualquer solo que você queira germinar ali. Era uma condição extremamente triste. E perdemos anos de desenvolvimento. Chegou um momento ali que a gente tinha ali lampejos de craque e coisas mal... e talentos mal lapidados. E tinha que decidir se ia renovar com o cara ou não. Renovamos com o cara, sem saber. Eu já falei isso num vídeo meu, inclusive, acho que 2024, 2023, não sei. Renovamos com o cara no momento em que a gente renovou sem saber quem ele era de verdade ainda. Sem saber se ele era o franchise player. Eu, inclusive, tenho um dos meus primeiros vídeos aqui, eu falo. Eu acredito que ele seja o franchise player. Mas eu não tenho certeza, então
É triste ter que renovar o contrato nessas condições. De qualquer maneira, eu torço para que o Liam Cohen e o Gladstone sejam os caras que vão traçar um rumo para a estrutura dessa franquia. É preciso criar uma cultura de futebol americano na equipe do Jacksonville Jaguars. Meu vídeo é esse. Devo ter esquecido de falar muita coisa do jogo. Cabeça cheia, cabeça quente, entendeu? Que coisa triste, cara. Perdi a vontade de ver esse estilo de Steelers e Chargers que tá rolando agora aí. É um jogo bom. Gosto de ver o Aaron Rodgers em campo, porque ele tem frieza, cara. Às vezes ele perdeu muita coisa na carreira dele por ser frio até demais, mas ele tem frieza. E não se acha um quarterback bom em qualquer lugar. Não se acha. Quando acha, tem que se agarrar. Mas e quando você não sabe o que o seu quarterback é? Deixe seu comentário, curte o vídeo e acima de tudo, deixe seu comentário. Fala o que você achou, o que você pensa. Eu quero ser confrontado, entendeu? Se você acha que o Trevor Lawrence é o cara, que ele não é o cara, que o Liam Cohen não presta, seja lá o que for. Duval.